Fala, povo que estuda, tudo bom? Seguinte, eu decidi nesse vídeo de hoje fazer uma sistemática um pouco diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou expor uma questão e na resposta da questão a gente vai aprender o assunto. Por quê? Porque eu quero materializar, concretizar a teoria que vocês têm. Eu quero que vocês visualizem, tá bom? Então eu vou ler a questão e depois eu vou responder esta questão. E dentro desse contexto é que a gente vai ver o conteúdo, beleza? Então, o nosso caso concreto que necessita de uma solução é o seguinte: é que Maria Carla está infectada pelo Covid-19 e necessita de internamento em UTI. Ocorre que foi informada pela direção do único hospital público da cidade em que reside que não havia leitos de UTI e que ela só conseguiria esse tipo de atendimento em hospital particular. Sabendo que é dever constitucional da União, dos Estados e dos municípios, e está previsto no artigo 196 da Constituição Federal, a assistência à saúde. Qual tutela processual você, como advogada de Maria Carla, adotaria? Então, nós temos um caso aqui onde a pessoa tem um Covid-19, precisa de um internamento em UTI, o hospital informou, a direção do hospital informou que ela só conseguiria esse atendimento em um hospital particular, porque este hospital é um único público e não tem vaga, e é uma pessoa que não tem condições de para o hospital particular. Então, o que você, advogada, vai fazer para resolver esse problema? Bem, aqui a gente tem que pensar assim. Eu tenho uma cliente que precisa de um UTI. O que eu faço para efetivar esse direito? Se você pensou em uma tutela provisória, você já começou a pensar muito bem. Agora nós temos que ver qual tutela provisória. Eu tenho, então, a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Este é um caso de urgência. Portanto, eu vou, então, para a tutela provisória de urgência. A minha tutela provisória de urgência pode ser uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. E neste ponto, eu preciso ficar bem atento para qual das duas eu vou pedir. Bem, no meu caso, eu preciso que minha cliente satisfaça o seu direito. Então, o que acontece? O meu pedido principal é uma obrigação de fazer, ou seja, o internamento e o tratamento médico. Esse é o meu pedido principal. De forma que eu quero que esse pedido principal seja atendido urgentemente. Se eu quero que esse pedido seja atendido urgentemente, eu estou querendo que meu pedido seja satisfeito com urgência. Então, se eu quero uma satisfação do direito, logo eu preciso de uma tutela antecipada, porque ela tem uma natureza satisfativa. Aqui vai uma dica: sempre que eu quiser antecipar, sempre que eu quiser satisfazer a realização do meu direito de forma urgente, tutela antecipada. Essa é a principal diferença da tutela antecipada para a tutela cautelar. Porque minha tutela cautelar quer assegurar e não satisfazer. Se no caso como isso eu peço a tutela cautelar, eu não teria o meu direito satisfeito urgentemente. Eu teria o meu direito assegurado. O que, para o caso, ia dar ruim. Porque se eu asseguro, eu não satisfaço urgentemente. Se eu não satisfaço, provavelmente, por ser um Covid e precisar de UTI, é porque o caso está grave e a pessoa vai morrer. Eu preciso de tutela antecipada. Então, já estamos montando o nosso quebra-cabeça. Uma tutela antecipada. Uma tutela provisória de urgência antecipada. Bem, a
Agora vem. Eu faço essa tutela de urgência antecipada incidental ou antecedente? Bem, eu posso fazer tanto incidental como antecedente. Beleza? Tanto faz. Mas eu vou dar uma dica que a gente chama na advocacia de pulo do gato. Qual é essa dica? Neste caso, para não correr riscos, a ideia é fazer uma tutela antecedente. Por quê? Porque acontece o seguinte: se eu faço uma tutela antecipada incidente e é de extrema urgência, então eu vou pedir aqui um caráter liminar. Então eu vou pedir uma tutela antecipada julgada liminarmente. Então significa dizer que eu quero uma tutela satisfativa julgada antes da citação do réu. Por quê? Porque eu quero uma liminar. Lembrando que liminar não é um instituto, liminar é apenas o momento em que o juiz vai decidir o seu pedido. E este momento é antes da citação do réu. O que acontece? Se você pede isso de forma incidente, o juiz pode falar, sabe o quê? E muitos fazem isso. Reserve-me a decidir o pedido após a citação do réu. E aí, no nosso caso concreto, sua cliente que está com Covid, precisando ir para a UTI, vai ter que esperar a manifestação do réu. Ou seja, olha o tempo que ela vai ficar sem o atendimento médico. Estão entendendo? Bem, agora vamos embora para a nossa segunda via. Se você escolhe uma tutela antecipada antecedente, o que acontece? O procedimento não permite o juiz citar o réu para ouvir e depois decidir. Porque o procedimento é o seguinte: quando eu peço uma tutela antecipada antecedente, diz o artigo 303 e 304 do Código de Processo Civil que o juiz vai citar, que o juiz vai decidir e não citar o réu. O juiz decide e só após sua decisão é que o réu é citado para oferecer impugnação ou não. Isso é uma sistemática do artigo 303, 304 e do artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 do Código de Processo Civil. Esse é o procedimento, esse é o rito que o Código de Processo Civil diz. Numa tutela antecipada antecedente, quando eu proponho a ação, o juiz decide. E só depois é que o réu é intimado. Isso é procedimental. Se o juiz faz isso de uma outra forma, ele está violando o Código de Processo Civil, ele está ferindo uma lei federal, Lei 13.105 de 2015. Percebem? Então, esse rito impede que o juiz cite para depois decidir a sua tutela de urgência. Ele inevitavelmente vai ter que decidir. Se ele disser sim, maravilha para você. Se ele disser não, beleza, agravo de instrumento. Você interpõe um agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil, e aí o tribunal decide. Tranquilo? E isso vai ser mais rápido do que esperar o réu se manifestar. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar na hipótese de uma tutela antecipada antecedente. Em termos de tática, de estratégia, seria melhor do que uma tutela antecipada incidente. Não que a incidente esteja errada, mas você corre o risco de o juiz dizer que só vai julgá-la após a intimação auditiva da parte contrária. Compreendem? Então, aqui é para a gente refletir sobre essa questão, que está lá no artigo 303, 304, e também artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 do Código de Processo Civil, tá? Então, aqui a gente está materializando um caso concreto, como seria a nossa solução, tudo bem?
Então, fiquei para poder refletir, tá joia? Então, nossa dica de hoje é essa estratégia que exige, é claro, um conhecimento do Código de Processo Civil no que diz respeito às tutelas provisórias, beleza? Aqui, só lembrando, é sempre muito bom lembrar que nós teríamos um cumprimento provisório de sentença em conformidade com o artigo 519 do Código de Processo Civil, tá? Que diz que às tutelas provisórias aplica-se o cumprimento provisório de sentença. Só para lembrar também que não custa nada, nosso agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, tá? Aliás, essa é a regra do Código de Processo Civil, que os recursos não têm efeito suspensivo. Mas você pode pedir esse efeito suspensivo caso você consiga provar na petição do seu recurso a probabilidade de provimento do seu recurso, bem como o perigo de dano caso você cumpra provisoriamente essa decisão. Beleza? Forte abraço, valeu!